noite a todos. Para preparar nosso ambiente para a nossa palestra da noite, para a nossa prece, a lição de número 71 do livro Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, intitulada Em Nosso Trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza material, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino, e em todo lugar, onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Pai amado, convictos de que és todo amor, poder, bondade, de que sabes de todas as nossas necessidades, rogamos-te, nos envolva em mais esta noite que aqui nos encontramos, em vibrações de paz e harmonia, que nos possibilitem reorganizar, reequilibrar as nossas forças, tanto físicas como espirituais, para que melhor possamos atuar na tua grandiosa obra. Auxilia-nos, Pai, dá-nos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para que sejamos ferramentas cada dia melhores para melhor atuarmos. E sabemos, Pai, que somente seguindo o Evangelho do Mestre, procurando compreender e vivenciar cada lição, é que assim seremos cada dia um pouco melhores. Dá-nos a força, a fé, a persistência para seguirmos firmes nesses caminhos. Que o teu amor não envolva somente a nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas todos aqueles irmãos como nós, tão necessitados do teu amparo e da tua proteção. Onde haja alguém que sofre, Pai, que os teus trabalhadores visitem cada coração, levando o amparo, a proteção, a força para prosseguirmos. Ampara-nos em mais esta noite, ampara a nossa querida companheira que falará para nós, que a sua mensagem seja como a sementinha do amor, do bem, que chegue aos nossos corações e que possamos dar todo estímulo, toda força para que ela possa germinar. Abençoa-nos e guia sempre os nossos passos. Que assim seja. Então hoje nós estamos recebendo a nossa amiga Simone, que falará para nós o que é cristão sem Cristo. Deus te abençoe, seja bem-vinda.
noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui de volta, né? Com vocês mais uma vez. Vim substituindo a nossa querida Fonseca, que está com um probleminha na voz, né? Então ela achou melhor ficar em casa, repousar um pouquinho para recuperar. Então hoje, meus irmãos, como a Carla disse, o assunto que nós vamos tratar aqui é um texto do Emmanuel, do livro da Esperança, do Emmanuel, né? E psicografia do Chico. E esse texto dele se chama Cristãos sem Cristo. Então, nesse texto, o Emmanuel vem dizer que nós há muito tempo já estamos lidando, né, com o cristianismo, mas de uma forma contrária ao que ele pregou. Estamos sendo há muito tempo cristãos sem Cristo, que usamos o nome dele para realizarmos coisas que ele não nos pediu, não pediu para que fizéssemos. Mas em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus vem e nos diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando a gente vê essa palavrinha jugo, né? Hoje em dia a gente é mais difícil ainda para a nova geração entender, mas para nós que temos uma certa idadezinha, a gente consegue compreender. O jugo, hoje em dia, né, seria a cangalha, né, aquele que se coloca no pescoço do boi, para ele puxar o carro. Vocês já viram o carro de boi? Né? Muita gente aqui já viu. Então eles prendem aquela madeira, né, para que ele possa, os dois seguirem numa mesma direção. Então é para dar o direcionamento àqueles animais, para eles não irem para lados diferentes, né? Então o jugo naquela época de Cristo é esse direcionamento. Então cada rabino tinha ali os seus discípulos. Né? É como se eu sou uma professora, eu tenho meus alunos. Então cada rabino se preparava e ele tinha ali os seus discípulos, os seus alunos. E cada rabino tinha o seu jugo. Olha, o meu jugo são as 600 leis de Moisés que vocês vão ter que seguir. Aí o outro não, o meu jugo são 50 leis, serão essas e essas e essas. E assim cada rabino, cada mestre passava para os seus alunos o seu jugo. E Jesus disse: tomai o meu jugo, que é aprendei de mim. Ele ainda fala assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave. Então ele não vai fazer muitas cobranças. E o meu fardo é leve. E olha que interessante que ele fala que encontrareis descanso para vossas almas. Ele não falou que é descanso para o corpo físico, igual a companheira estava falando ali, que ficou aqui a tarde toda, né? Preparando o alimento para entregar, né? Para as pessoas aqui na cozinha. E, quer dizer, trabalhando o tempo todo, e ela falou assim: se eu for em casa eu acabo não aguentando vir, então eu já fico aqui em pé, vou aguentar, vou ficar para a palestra. Então é isso. Jesus ele fala do descanso da alma, daquilo que a gente busca, uma paz, que a gente busca uma alegria. Ele não falou o descanso do corpo físico. Então, desde que sigamos esses ensinos de Jesus, nós encontraremos nele todo o exemplo de coragem, de resignação, porque ele é o caminho único que pode nos conduzir à felicidade eterna. E o que ele exige de nós? O
que Jesus cobra de nós? Nada. Nem o nosso amor, Ele não cobra. Ele não cobra nada de nós para Ele, né? No livro da Esperança, Emmanuel nos diz assim: reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, lá vem o entretanto, né, do Emmanuel. Entretanto, não menospreze honrá-lo na pessoa do semelhante. Então, Jesus está pedindo alguma coisa para ele? Não. A gente ama, a gente reverencia, né? A gente quer demonstrar o nosso amor ao Cristo. Tem algum problema nisso? Não. Emmanuel fala: reverencie o Divino Mestre com todas as suas forças, mas, entretanto, não menospreze honrar o Cristo na pessoa do semelhante, na pessoa do seu irmão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Kardec nos fala que todos os sofrimentos, todas as misérias, decepções, dores físicas, né, a perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, nós temos que buscar a consolação nessa fé no futuro, que Jesus sempre falou, né, de uma vida futura. Ele fala: meu reino não é deste mundo. Nós temos algo além disso aqui. Jesus nunca falou assim: olha, gente, fica por aqui mesmo, né? Aqui tá bom para vocês, vão lidar com a vidinha aqui mesmo. Não. Ele disse para nós que a nossa felicidade estaria no futuro e confiar na justiça divina, porque a justiça humana ela é falha, mas a justiça de Deus não. E aí Jesus disse em João 14, versículo 15, que se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Outro Consolador. Por que outro? Porque ele já era, né? Ele já veio trazer para a gente esse consolo. Ele já veio nos ensinar muitas coisas. E ele provou para nós que a morte não existe. É melhor do que isso, né? Saber que somos eternos, que somos criaturas de Deus e que ele surgiu novamente, né, na frente dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e mostrou: olha, a morte não existe. Tudo que eu faço, vocês fazem, podem fazer até mais, né? Tudo que eu faço, vocês vão poder fazer. Então Jesus promete outro Consolador que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. O que esse Consolador faria? Ensinar todas as coisas e relembrar o que o Cristo havia dito. Ensinar o que ele não pôde dizer naquela época, porque não estávamos prontos para poder entender, né? Por isso ele falava por parábolas, por historinhas, que eram adequadas às condições, né, que as pessoas tinham naquela época de entendimento. E para relembrar o que fora esquecido ou o que fora mal interpretado. O Espiritismo, então, ele vem na época certa, vem ensinando, abrindo os olhos e os ouvidos, vem trazer a consolação a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, nós temos essa consciência. Tudo que passamos aqui, existe uma causa, e essa causa é justa, porque Deus é justo. Ele não coloca nos nossos ombros nenhum fardo que nós não podemos, né? Nós não aguentemos. Então, tudo que a gente passa, às vezes a gente olha assim: nossa, meu Deus, mas está pesado, né? Está difícil para carregar. Mas às vezes é porque a gente está com um pouquinho de preguicinha,
né, de poder parar e entender por que eu estou passando por isso, o que isso quer me ensinar, que momento é esse. A gente às vezes tem uma preguicinha de parar para pensar, não é? A gente está muito assim levado, deixa a vida levar e vai naquele turbilhão e esquece de dar uma parada e uma respirada. A dor, ela tem uma finalidade. Emmanuel costuma dizer que a dor é o grito de Deus, é para nos chamar a atenção. Simone, oi, peraí minha filha, você está correndo demais, diminui, né? Pisa no freio, vamos dar uma olhada em volta, o que está acontecendo? Mas a vida vai carregando a gente de um jeito e a gente deixa, a gente não pode, não é? Nós é que temos que ter o controle da nossa vida, nós é que temos que saber qual a direção tomar, e para isso a gente precisa parar, respirar e pensar, né? E não deixar que ela nos leve. Então, o Espiritismo vem e nos mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores, fala da destinação da Terra, na depuração através dos sofrimentos para a felicidade futura, lhe dá fé inabalável, paciência, resignação e coragem de ir até o termo do caminho, até o final do caminho. Então olha aqui a palavrinha que foi colocada, a paciência. Quem é que está tendo paciência hoje em dia para lidar com as coisas, né? Nós estamos assim muito elétricos, sem vontade de parar e ter essa paciência para com o outro e para conosco. A gente não tem paciência para parar e pensar, por que eu estou passando por esse momento? O que está acontecendo? Né? A gente quer tudo para o ontem, eu quero as coisas todas para ontem. E o tempo de Deus, ele é outro. O tempo de Deus para nós, a gente acha que às vezes, né, eu tenho que resolver isso agora. Meu problema tem que ser resolvido ontem. E não é assim, porque a gente não está prestando atenção no que está acontecendo. E muitas vezes esquece de que se aquele problema não está nas minhas mãos resolver, então eu tenho que buscar alguém mais poderoso do que eu para isso. E às vezes a gente vai dormir com aquele problema e se esquece de fazer uma prece e pedir a Deus, né, que nos ilumine, que nos auxilie durante o sono, sei lá, né, dá uma luz aí, Senhor, porque eu não estou conseguindo enxergar, uma luzinha no fim do túnel. E aí muitas vezes, quando a gente faz isso, né, coloca nas mãos dele o nosso problema que a gente não consegue resolver, aí no outro dia a gente acorda e de repente vem, peraí, aquele problema meu eu posso resolver dessa maneira, nossa, que ideia boa que eu tive. Como assim que ideia boa, né? Foi seu anjo da guarda, você não entrou em contato com Deus? Você não pediu para Ele, não fez uma prece aí fervorosa? Não colocou nas mãos dele o problema? Então, é agora Ele te respondendo. A ideia, a gente acha que é sempre a nossa ideia, né? Tive uma ideia brilhante, mas não, é Ele respondendo para você, te auxiliando. E às vezes o problema não vai passar tão cedo, mas o que Ele vai fazer? Ele vai te dar força. Ele vai te dar todo o amparo para que você possa passar por aquele momento. Poxa, quer melhor amparo do que esse? De Deus, né? Então, o Espiritismo, assim, né, ele realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Vem trazer para nós o cristianismo redivivo. Como diz Joana, né, no seu livro, o primeiro livro dela, alguém me socorre? Não, o Homem Integral é o segundo, Jesus e a Atualidade.
ela diz lá no seu prefácio, né, que nós devemos descrucificar o Cristo, não é? E eu achei isso lindo, porque a gente sempre lembra, né, do Cristo lá naquele crucifixo, só que ele não está lá mais. Ele não está lá há mais de 2000 anos que ele não está lá. E a gente ainda o coloca naquela cruz. Ele saiu dela e ele foi em direção aos discípulos, ele foi em direção aos apóstolos, ele veio em nossa direção, ele está aqui conosco. Então devemos descrucificá-lo em nossos corações, devemos reavivá-lo, né? Então o cristianismo redivivo, o espiritismo vem trazer o Cristo de novo para perto de nós. Então, como Paulo disse em Hebreus capítulo 6, versículo 15, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Veja bem, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Emmanuel nos explica essas palavras no livro Fonte Viva e diz o seguinte: aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Não te esqueças de que o êxito, o sucesso seguro, não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Olha aí ele nos pedindo calma, nos pedindo paciência. Olha a nossa vida como está, o turbilhão que está aí, um rolo compressor passando em cima de nós, e ele nos pede: calma, espera aí, espera, aguarda as surpresas do tempo. Deus sempre vai trazer algo de bom para nós. E às vezes nós estamos sendo levados nesse turbilhão e nem prestamos atenção nas coisas boas que Ele envia para nós todo o tempo, as oportunidades, as alegrias, as pequenas alegrias que às vezes a gente nem observa mais. Quanto tempo tem que você não olha para o céu e olha e vê uma lua bonita, as estrelas, Passa no jardim e vê uma florzinha ali delicada, que às vezes alguém vai lá e pisa e nem percebe. Mas são pequenos detalhes que hoje a nossa vida não deixa a gente observar. Outro dia um colega estava falando assim: nossa, eu estou tão elétrico que eu estou dando choque. Eu já mandei meu carro ir para o eletricista, para a oficina, para dar uma olhada, porque eu pego na maçaneta do carro, dá choque. Aí eu falei para ele: você já procurou caminhar assim num gramado descalço? Eu não, como assim? Então hoje em dia é tão diferente você falar com a pessoa assim: vai para a natureza, mexe com a terra, entre em contato com o que você é, porque nós somos o quê? O que o nosso corpo é? É parte disso aqui, desse planeta. Nós somos formados do que o planeta tem, não é assim? Você toma vitaminas compradas na farmácia? Lê a bula, lê lá a descrição do que tem ali naquela vitamina. Ferro, cálcio, potássio, fósforo. De onde tira isso? Não é da terra? Você está com falta de ferro, está com anemia. O ferro vem de onde? Da terra? Não é? Então tudo que nós temos no nosso organismo vem do planeta de onde nós vivemos. Aí ele achou engraçado eu falar com ele: você já procurou caminhar na terra? A nossa energia, ela vai para a terra, a gente faz uma troca, porque o planeta tem o que te oferecer e nós nos livramos daquela energia em excesso e a gente para isso. Estamos o tempo todo calçado, o tempo todo debaixo de luzes brancas, esquece de ir para o sol, não é? Então pequenos detalhes da nossa vida nós deixamos para lá, como se a terra não fizesse mais parte de nós. Nós somos indivíduos, temos todo o controle da nossa vida
e não precisamos de mais nada, não é? Se eu precisar de vitamina D, eu compro as pílulas, tomo a vitamina D, mas do sol eu não preciso. Não tem jeito. Nós precisamos. Tudo que Deus criou é para que possamos usar. Cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso espírito, né? E não esquecer da nossa casa. Cuidar do nosso planeta. Então, Jesus continua aqui, né? Se de nós Ele nada exige para Ele, né? Jesus não pede nada para Ele, nem mesmo o nosso amor. E sobre aqueles que nada esperam após a vida ou que simplesmente duvidam. Então, para quem tem uma religião, para quem acredita, né, em um Deus, quem tem ali a sua fé, ele tem em que se apegar quando as coisas estão ruins, quando a vida dá aqueles apertões. Mas e aqueles que não acreditam em nada? E aqueles que duvidam? A prova vai bater na porta dele também. E aí, como que vai ser para ele? Como que é segurar neste momento esses problemas sem ter aquela tábua de salvação? Nós temos Jesus. Nós acreditamos em Deus. E quem não acredita, né? Sobre esses, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe alivia o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então é muito pesado, né? Para quem não tem uma fé, fica muito mais difícil. Certa vez eu tinha um amigo que ele era ateu. Ele não acreditava em nada, sempre estava debatendo com a gente e tal. E aí chegou um momento em que o filho passou por um problema de saúde muito grave e ele estava com o filho no hospital. Imagina a aflição desse pai. Imagina a aflição dele, vendo o filho dele, né, se esvaindo ali, ele não sabia o que fazer, em que se apegar, né? E aí ele pediu para mim, para outras pessoas que tinham uma fé, que se apegavam a alguém, ele pediu para que fizéssemos alguma oração pelo filho dele. Eu falei, então nós vamos fazer juntos, né? A gente vai dar as mãos, nós vamos pedir por ele, com certeza. Aí ele deu a mão, ele não orou, não se manifestou, mas ele simplesmente segurou nas nossas mãos, a gente fez uma prece. E o filho dele conseguiu sair daquela situação, graças a Deus. Ele foi embora, eu não sei falar para vocês que eu perdi o contato com ele foi embora. Mas você via que a pessoa tinha se renovado. Ele não entendeu nada do que aconteceu, mas ele mudou, ele não estava acreditando no que ele via, na recuperação que o filho dele estava tendo aos poucos ali. E graças a Deus, acredito que o menino esteja hoje, né, já um rapaz, nunca mais os vi, mas naquele momento eu vi que alguma coisa mexeu dentro dele. Alguma coisa mexeu dentro dele, porque era muito forte. Ele não conseguia, ele tentava lutar contra aquilo e não tinha jeito. A prova estava ali, o filho estava se recuperando, né? Então Deus faz milagres todos os dias na nossa vida. São pequenos milagres, são grandes milagres. Nós temos que acreditar. A gente precisa acreditar. Mas Jesus, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei, ele coloca uma condição. Ele coloca uma condição para a sua assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos. E ela está na lei que ele ensina. Lembra lá do jugo? Né? Ele tinha uma lei. Ele colocou ali uma lei para os seus discípulos. E o seu jugo
é a observância dessa lei. Seu jugo é leve e a lei é suave. Ele nos pede apenas uma coisa: amor e caridade. Só isso que Jesus pediu. Mais nada. Amor e caridade. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8 a 11, ele diz assim: acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamar. Sirva uns aos outros, cada um de acordo com o dom que recebeu. Dessa forma, vocês serão bons administradores das bênçãos de Deus, os quais se manifestam de várias maneiras. Quem fala deve falar como se estivesse falando palavras de Deus. Quem serve deve servir com a força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o poder para sempre. Então, eu resolvi pegar toda essa passagem dessa carta de Pedro, porque a gente tem essa mania, né? Vai falar assim, sobre essa passagem, a gente costuma falar assim: acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre a multidão de pecados. E às vezes a gente corta a frase no meio, né? O amor cobre a multidão de pecados. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Mas quando eu li essa parte dele, eu achei assim interessante pelo momento que a gente está vivendo hoje. Passamos, né, e ainda estamos passando essa dificuldade, né, lá no Rio Grande do Sul, nossos irmãos passando por uma prova tão difícil. E ele fala aqui: sejam hospitaleiros uns para com os outros sem reclamar. Algum tempinho atrás, a gente nem parava para pensar nessa questão de hospedar, por exemplo, alguém estranho à nossa casa, né? Mesmo a família, tem cada um o seu lar, é muito difícil uma pessoa hoje em dia, né, ir para a casa do outro e tal, mas se for estranho, é mais difícil ainda você hospedar uma pessoa estranha na sua casa. Agora imagina nossos irmãos lá no sul agora. Muitos perderam suas casas, perderam o seu meio de sobreviver, né? Porque a sua casa foi embora. A fábrica onde ele trabalhava também foi destruída com a água. O solo onde ele trabalhava também foi levado. Toda a sua lavoura foi embora. Então, muitos estão ou em abrigos ou então foram levados para casa de parentes, para casa de amigos e provavelmente até para casa de estranhos que abriram as portas da sua casa, né? Que abriram seu coração diante daquela luta. Então eu me lembrei quando eu vi essa passagem aqui de Pedro. É um momento para isso, para essa solidariedade. Graças a Deus o brasileiro é solidário, né? Mandamos, né? Quantas e quantas quanta ajuda chegou até eles. Não é ainda o suficiente, porque são muitas pessoas, né? Muitos desabrigados, mas a gente viu que o brasileiro ele se emocionou. Por quê? Porque a gente sabe que uma hora a prova bate na nossa porta também, e a gente também gostaria que o outro olhasse para a gente com esse carinho, né? Com essa solidariedade, com essa fraternidade. Quem é que não gostaria de, numa hora de aflição, não ter ali uma mão para poder auxiliar? Então, se o Cristo, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, se agimos diferente disso, nós não estamos sendo cristãos com ele. Então, esses 2 mandamentos é o que ele deixou para nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você. E aí, nesse momento aqui, quando eu estava fazendo esse estudo, eu me lembrei de uma passagem do livro Nosso Lar, do André Luiz,
antes do desencarne dele, né? Ele era médico e teve, até no filme mostra essa passagem, que a secretária pede para que ele atenda um casal de idosos que estavam ali sem recursos para poder pagar a consulta, e ela pediu, né, ela insistiu muito para que ele atendesse o casal. Aí ele, meio a contragosto, né, falou, tá, pode mandar entrar. Aí ele atendeu o casal, tudo bem e tal, mas olhou para a secretária assim, já, né, você não faz isso de novo, eu vou atender, mas não faz isso de novo não. Tá bom. Passa o tempo, ele desencarna, passa 8 anos no umbral, né? E quando ele chega lá em nosso lar, ele fica sabendo que as poucas pessoas que oraram por ele, né, foram sua mãe, que está num plano superior, e essa senhora, que lembrava dele todas as noites em suas orações. E aí ele fica envergonhado, né? Porque nem mesmo a família dele se lembrava às vezes de fazer uma oração, né, por ele. E essa senhora que ele atendeu ali meio a contragosto, ela sempre fazia as preces, porque naquele momento de dificuldade ele atendeu. Ela não tinha como pagar e ele atendeu, né? Fez a consulta sem cobrar. E lá no plano espiritual, lá em nosso lar, ela desencarna e encontra com ele lá. Não sei se vocês lembram, quem assistiu o filme, aí ela dava tchauzinho para ele, queria conversar, dar um abraço nele. E como que ele ficava? Envergonhado, né? Porque ele via tanto carinho dela para com ele, e ele aqui, quando ele teve essa oportunidade, ele não agiu da mesma forma, né? Mas é tudo assim, é tudo a seu tempo, tudo de acordo com o entendimento nosso, né? Então, com certeza, para frente, ele vai fazer melhor como ele fez, né? Por todos nós, com tantos livros maravilhosos que ele trouxe através do Chico. E Emmanuel continua no seu texto dizendo assim: guardamos as memórias do Cristo entre flores de carinho, mas esquecemos de estender os braços aos que clamam por ele entre espinhos de aflição. Esculpimos as reminiscências de suas passagens em estátuas primorosas, em lindas pinturas, em presépios, na crucificação. No entanto, socorre os que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento e da angústia humana. Proclama-lhe a glória no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem a boca, asserenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Então, nesse texto aqui, nesses 3 parágrafos do Emmanuel, desse texto dele, ele fala assim: guarda a memória do Cristo, sim, mas não esquece de olhar para aqueles que clamam, para aqueles que passam pelas aflições. Esculpe aí estátuas, faça os presépios, faça pinturas do Cristo, não tem problema, né? Não tem problema com isso, mas socorre aqueles que estão ali retalhados pelo cinzel, né? Quando a gente vai fazer uma escultura, a gente usa ali o cinzel, aquele martelo e aquele instrumento para poder ir talhando aquela pedra. E muitos de nós estamos com o coração ali todo retalhado, né? Precisando de uma ajuda. Fala, proclama o verbo eloquente, fala do Cristo, fala sim, fala dele para todos os cantos, mas fala de uma forma que você possa serenar os corações, aquietar os corações dos aflitos, né? Traga o Cristo mansamente para as pessoas, para que elas possam também participar dessa paz que você está trazendo para ela. Então, divida isso, né?
Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis quando a inspiração lhe vier à mente para escrever. No entanto, assinala essas diretrizes com a energia dos seus próprios exemplos. Então não fique só na palavra, não fique só na escrita. Vai e faz alguma coisa, né? A atitude, o exemplo que Jesus veio trazer para nós. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que se encontram detidos nas trevas, suplicando liberdade e esperança. Nós gostamos de cantar para Jesus, a gente estava fazendo isso aqui agora, harmonizar o ambiente, né? A gente gosta das músicas que falam do Cristo, mas vamos levar também essa música para aqueles que estão nas trevas, para aqueles que não acreditam, né? Façamos esse trabalho. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia das suas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Então nós temos que fazer a nossa prece, temos entrar para o nosso quarto íntimo, conversar com Deus, com Jesus, temos, mas não fiquemos apenas ali, né, naquela toada ali, só rezando, orando e esquecendo de colocar as nossas mãos nas obras. Quanta obra existe, né? Quantos asilos aí esperando alguém para ajudar, quanta casa, né, casa espírita que tem as suas obras, que nos chamam ao trabalho, estão esperando por trabalhadores ali, e às vezes você fica em casa, só rezando, e não age, e não leva o seu trabalho, não leva a sua mão para ajudar em algum trabalho. É disso que Jesus fala, é isso que Ele espera por nós, de nós. Quando Ele esteve aqui, Ele não descansou. Quando Ele começou a sua caminhada, foi assim todo o tempo, trabalhando. Tudo que Ele falou, Ele exemplificou, Ele não ficou só nas palavras. E Emmanuel continua no seu texto dizendo que guardamos as memórias do Cristo entre flores e carinho, mas esquecemos de estender os braços aos que... desculpa, voltei o texto. Emmanuel continua dizendo que através de numerosas reencarnações temos sido cristãos sem Cristo. E por que ele diz isso? Veja bem, ele continua aqui, éramos conquistadores e implorávamos o patrocínio do Cristo para roubarmos mais e mais. Durante toda essa nossa história da humanidade, né, que nós vemos aí nos livros, nós éramos conquistadores e implorávamos, pedíamos patrocínio do Cristo para roubarmos mais e mais. Éramos latifundiários cruéis e não tínhamos vergonha de pedir o maior número de escravos para nos servir. Éramos piratas e agradecíamos de joelhos a presa fácil. Éramos guerreiros, pedíamos inspiração para melhor oprimir. Somos espíritas? Acreditamos em reencarnação? Então sabemos que se hoje passamos por provas dolorosas, é porque durante toda a nossa história aqui na Terra, nós fomos conquistadores implacáveis, nós fomos escravocratas, nós fomos piratas, nós fomos guerreiros. É duro de ouvir? Né? Nós fizemos muita coisa que hoje nós envergonhamos. Mas se já estamos aqui e agora e não cometemos nenhum desse tipo de crime,
E se hoje, agora, praticamos alguma coisa boa, é porque já demos muitos passos, graças a Deus, não é? O nosso passado ficou no passado, e agora o que nós temos é o quê? O futuro. E nós temos aí um planeta que passa por um momento turbulento, né? Igual uma reforma que a gente faz em casa, com a gente lá dentro. Alguém já passou por isso aqui? Misericórdia, né? É pedreiro, é pintor, é parede caindo para um lado, é cano que também desarranja do outro, e na hora que você começa a mexer, aquilo vai só aparecendo mais coisa, e você no meio daquela confusão. Não dá para fazer a reforma do planeta e tirar os moradores do planeta, reformar e depois colocar ele ali de novo. A reforma tem que acontecer conosco, aqui dentro, não é? Então, é o planeta que vai ser reformado? Não. A reforma acontece dentro de nós. Esse é o momento. O planeta vai passar por algumas modificações? Vai. E ele está passando agora por essas modificações. Nós estamos aí com o clima meio louco, não é? Por quê? É normal, é natural. O planeta já passou por várias modificações no seu clima. Ele já teve muito quente, ele já teve muito seco, ele já virou uma bola de neve. O nosso planeta já tem a sua história climática. E agora a gente chegou num momento em que ele ia ter essa mudança. Mas significa que nós não temos responsabilidade nisso aí? Temos. Temos e muita, né? E muita responsabilidade. Não é à toa que uma chuva cai daquele jeito, não é? Então nós temos as nossas provas, temos que resgatar muito do que nós fizemos? Temos. Mas a gente também às vezes piora a nossa situação. Alguém aqui podia imaginar que um dia a gente fosse ter notícias de seca na Amazônia? Não é? Eu, como professora de geografia, eu sempre ouvi falar que na Amazônia chovia todo dia. Por quê? Porque naquela floresta, ela tem o seu papel. A floresta, ela pega toda a água que cai e através da sua raiz, ela infiltra essa água. Então, a água que foi ali para o lençol, depois vai sair de mansinho para o leito dos rios, para os riachos, não é? De uma forma tranquila. A água vai subir de novo, vai evaporar? Vai. Imagina, num clima equatorial daquele, quente, vai subir, vai se transformar em nuvem, vai chover? Vai descer, vai infiltrar e vai formar o ciclo natural de uma floresta. Aí o que nós fizemos? A gente vai lá e corta a floresta, tira o que ela fazia, né? Que era como se fosse um sugador. Ela sugava toda aquela água para baixo. Então ela dividia a água em partes. Uma parte estava ela em cima, né? Outra parte estava nos rios, na superfície, e uma outra parte estava lá embaixo. Estava lá no lençol freático. Então estava tranquilo. Então quando você faz isso, você tira a cobertura vegetal, o que acontece? A água vai descer e vai escorrer e vai levar toda aquela terra para o leito dos rios. E a água que tinha que descer? Não desce mais. Ela fica onde? Na superfície. Ela evapora em grande quantidade, depois o que tem que acontecer? Ela tem que descer. E ela vai descer aonde? Em cima das nossas cabeças. Ela não infiltra mais, não dividimos mais a água em partes. Agora ela se concentra toda aqui. E a gente reclama. Deus castigando. Como assim? E a nossa responsabilidade nisso? Imaginar que a gente pode acabar com quilômetros e mais quilômetros de floresta e nada vai acontecer. Nem o clima local não vai mudar, não. Uma floresta imensa dessa, né?
não vai acontecer nada ali. O problema é que acontece. Nós somos co-criadores. Aquilo que fazemos aqui, às vezes não reflete aqui, mas vai refletir lá na frente. Responsabilidade nós temos. Não é verdade? Temos e muita em tudo que fazemos. Então 2000 anos se passaram desde que ele esteve aqui, Jesus, nosso mestre e amado, né? E assistimos essa história da humanidade seguir sem a menor responsabilidade. E a Joana de Ângeles, no seu livro Jesus e Atualidade, ela vem nos chamar a atenção sobre isso, sobre esse fato que tanto nos envergonha, né? Desse nosso passado, do que nós já fizemos, do quanto nós fomos cristãos sem o Cristo. E ela diz que há no homem um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, sempre colocando a culpa no outro, ou na falta de sorte, ou no seu nascimento, ou até mesmo em Deus. Nós temos essa mania, né? Não queremos responsabilidade nenhuma. Tudo que acontece na minha vida, ou é porque eu nasci nessa família, ou é porque Deus não me ajudou, Deus só me atrapalhou até agora, né? Ou é alguém que me induziu a cometer algum ato errado, mas nunca sou eu. Eu sempre arrumo uma desculpa. Às vezes essa fuga se dá na forma comportamental, ou se apega aos complexos de culpa, mergulhando nas depressões, onde oculta a infantilidade, não importando a sua idade orgânica. E o quanto nós hoje estamos deprimidos, ansiosos, né? Tudo que nos acontece, a gente sempre coloca a culpa em alguém, mas não paramos para olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo de errado comigo, que caminho é esse que eu estou tomando. Por que eu estou nessa ansiedade? O Brasil é hoje o campeão dos ansiosos, né? O Brasil tem o maior número de ansiosos do mundo. Que ritmo é esse que nós estamos? Então, o que é ser responsável? Joana nos chama atenção. Responsável é aquele que responde pelos seus atos ou pelos atos de outrem, né? A responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, a sua finalidade, suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado na vida. Todos nós temos as nossas provas aqui, né, para poder passar, mas nós também temos as nossas pequenas missões dentro das nossas possibilidades, a minha missão de professora, a missão de mãe, a missão de pai, a missão de um médico. Cada um de nós temos as nossas missões. E a gente tem que tomar consciência daquilo que viemos fazer. Discernir, compreender a razão de estarmos aqui. Muitas vezes a gente vai só levando a vida ou deixando a vida nos levar, sem tomar conhecimento do nosso papel aqui. Tendo essa consciência, o homem responsável, ele não se omite, ele não se precipita, ele segue um programa de ação tranquila, observando os deveres que visam o progresso individual e coletivo. Não pensa só nele, mas no todo, né? Esse é o papel do homem responsável, aquele que sabe por que está aqui. E ele segue, e ele sempre é sentido a sua falta quando ele não está no nosso meio, né? Porque ele se torna aquela pessoa referência. Não é aquele que aparece, mas é aquele ponto de equilíbrio, a pessoa quando ela é responsável. E o mundo evoluiu por causa dos responsáveis e não pelo irresponsável, não é? Quando a gente vê na história quantos e quantos aí nos ajudaram a chegar ao ponto em que estamos hoje, na medicina,
em todas as áreas da ciência, olha quanto avanço nós conseguimos. Não foi nenhum irresponsável que conseguiu esses avanços para nós. Foram aqueles homens que sabiam o que eles estavam fazendo, que pegavam para si a sua responsabilidade, não importava o tempo dele que fosse gasto naquilo ali, mas ele ia levar a sua missão até o final, não é? Então, como pastor de almas, Jesus fez-nos responsável, ensinou-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais, dos legítimos objetivos de nossa vida. Tudo que Jesus ensinou aos apóstolos não ficou só com eles, é para nós. A responsabilidade de agirmos com ética, com honestidade, né? Com respeito aos nossos deveres. Então, meus irmãos, eu gostaria que, o nosso tempo já termina, de lembrar de uma passagem feliz na Bíblia, no Evangelho, né? Era uma festa de noivado, onde Jesus, Maria, sua mãe, os amigos estavam presentes. E aí, de repente, o vinho acabou. E Maria fala o seguinte: Jesus, o vinho acabou. E aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? E ele fala: mulher, ainda não chegou a minha hora. E ela não quis nem saber. Ela virou para aqueles que estavam servindo e falou assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa foi a frase de Maria, essa foi a frase de uma mãe. Fazei tudo quanto ele vos disser. Será que essa frase que ela disse é apenas um conselho para aqueles que estavam servindo ali na festa? Ou não é uma frase para todos nós? Uma frase que ecoou e chegou até nós agora em 2024. E a gente pode discutir um conselho de uma mãe? Se ela fala: olha, leva guarda-chuva porque vai chover. Sai sem guarda-chuva para você ver, né? Então Maria, muito sábia, né, nesse conselho que ela deu, um conselho profundo, foi colocado no início dos trabalhos de salvação. É isso que devemos fazer para sermos cristãos com Cristo. Até hoje a gente vinha deixando ele de lado, a gente só coloca ele lá numa foto, num crucifixo, né? Numa imagem, e esquece de trazê-lo para nós como Cristo descrucificado, vivo dentro de nós e agindo de acordo com o que ele nos disse. Tomai o meu jugo que é leve, o meu fardo é suave. Qual que é a minha lei? Qual que é o meu jugo? Amor e caridade. E aí vem Maria e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. Então que possamos, né, compreender essa fala, esse conselho tão sábio de Maria, atender o pedido dela de ouvir o seu filho. Tudo que ele disse é verdade, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então que ele nos abençoe a todos. Muita paz a todos. Encerrando essa noite maravilhosa de reflexões para nós, nós deveríamos nos perguntar também se nós estamos sendo espíritas sem espiritualidade. É o momento de nós pensarmos sobre isso e, considerando isso, nós devemos estender a mão àquele que sofre. Outro dia nós estivemos no lar Monsenhor Rocha, levando a campanha de meias, e perguntamos a eles do que eles mais sentem necessidade. Eles disseram que eles precisam muito de lençol. Então, quem puder fazer uma doação de lençol para o Asilo Monsenhor Rocha, é um convite que a gente faz para a gente continuar a ser cristão com Cristo,
e espíritas com espiritualidade. Solteiro. Qualquer lençol, tá? Então, meus irmãos, encerrando esse encontro fantástico da noite de hoje, vamos olhar para dentro de nós mesmos, que é onde deveríamos encontrar o Cristo e encontrar Deus, para falar com Ele, agradecendo. Todo gesto nosso deveria ser de gratidão. Toda fala nossa deveria ser de gratidão, porque ainda que estejamos em dificuldades, são essas dificuldades que vão fazer o processo de iluminação de nossas almas. Pai amado, com o coração cheio de alegria, nós chegamos ao final de mais uma reunião, refletindo sobre a mensagem do Cristo, sobre a postura do Cristo, que nos veio conclamar ao movimento constante, ao movimento de nos levantarmos, de agirmos e principalmente de amar. Que seja sempre, Senhor, o primeiro pensamento do nosso dia, nos prepararmos para conviver e melhorar, para perdoar, para servir sempre. Agradecemos a Bezerra de Menezes, esse amigo incomparável, que abre o seu coração, ouve-nos com carinho e paciência e prossegue confiando na nossa capacidade de servir. E assim, Senhor, que nós rogamos a sua permissão para encerrar os trabalhos da noite e prosseguir com os passes àqueles que necessitarem. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.